Por que lucro é melhor do que valuation? Eu entendo que todos os gurus do mercado, né, empresários, falam muito de valuation, falam de equity, mas eu quero falar um pouco diferente para vocês aqui. Principalmente para vocês que têm uma empresa de software como serviço, que querem escalar a empresa de software como serviço e estão começando bootstrap com recursos próprios e estão pensando, será que eu vou atrás do investidor agora ou não? Será que eu tenho que me preocupar com equity agora ou não? Né? Então eu quero colocar um contraponto aqui na mesa sobre esse mundo de bootstrapping, de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo. Sempre tem conteúdo sobre como escalar empresa de software como serviço. Recomendo que tu mande esse conteúdo para o teu sócio, para o teu futuro sócio, que ele vai se interessar também. Então vamos conversar hoje. Eu quero falar sobre o mito da riqueza imaginária, tá? Então imagina o seguinte, tu tem uma empresa, a empresa cresceu, a empresa está funcionando, né? Tem clientes usando o teu software, mas tu não tem lucro, mas tu tem valuation. Não tem lucro ainda, mas tem um valuation bom, né? O mercado está olhando para o teu software com bons olhos. Só que esse valuation, né, esse equity, até o momento, até tu conseguir vender a empresa de verdade ou fazer, sei lá, um IPO, se tu crescer tanto a ponto de conseguir fazer um IPO, é imaginário, né? Um valor imaginário. É como se tu fosse dono de uma empresa gigantesca e tá tendo problemas de fluxo de caixa da mesma maneira porque tu não viu o dinheiro ainda. Tu está montado em um monte de dinheiro imaginário que tu não conseguiu colocar em prática, tu não conseguiu nem pegar um pedacinho daquele valuation para poder fazer fluxo de caixa na tua empresa, né? Então, o equity, o valuation, também tem a ver com o mercado, né? O humor do mercado. De repente, o equity, né? O valuation da tua empresa está em 20 vezes o que tu imagina ali e de repente cai, dependendo do humor do mercado, cai para 5 vezes sei lá, o EBITDA, né? 20 vezes o EBITDA, 5 vezes o EBITDA, o faturamento, sei lá. Então, existe essa tendência da gente querer o valuation, mas depender muito do mercado, né? E tem outro problema também de tu levantar dinheiro do mercado. Digamos que tu conseguiu ali levantar um pouco de dinheiro do mercado agora no início, tu está no risco agora de que tua empresa não pode só faturar 10 milhões. Agora que tu recebeu um aporte grande do mercado, tua empresa não pode só faturar 10 milhões. Agora, do dia para a noite, tua empresa precisa faturar 100 milhões. Eu estou adaptando os números aqui, não leve em conta realmente os números, mas é só para dar um exemplo aqui para vocês do problema de receber um aporte, do problema do valuation, do problema de tu não focar em lucro. Eu entendo que tu leu muitos livros no mercado aí sobre como nos Estados Unidos fazem, tem aquele livro chamado Blitzscaling, que eles falam, né, crescer a qualquer custo, crescer rápido, mas isso eu não acredito que funcione no mercado brasileiro ou não funcione para todo mundo no mercado brasileiro. De repente, algumas empresas, algumas pessoas têm um acesso muito mais fácil em relação a investidores do que a maioria de nós mortais e, de repente, conseguem algo diferente, mas, no geral, no Brasil, a maioria das startups de software como serviço trabalham como bootstrap e, muito provavelmente, isso não vai ser diferente para ti. E eu quero falar sobre o poder do bootstrap. Para quem não sabe, eu repito em todos os vídeos, bootstrap é escalar uma empresa com recursos próprios, com o próprio lucro. Tu fez a empresa crescer, recebeu um dinheiro a mais ali, do lucro, tu pega aquele lucro e reinveste na empresa para ela crescer. O que o Bootstrap te permite? Né? Primeiro, liberdade de escolha. Agora, com lucro, tu tem liberdade de escolha para dizer não para qualquer investidor, para dizer não para aquele cliente tóxico, né? Porque tu tem lucro. Tu não depende do investidor para qualquer coisa. Como tu tem lucro, tu pode escolher quem vai investir na tua empresa e não se associar com qualquer um que vai mostrar um pouco de dinheiro ali para ti. Tem uma frase do Naval Ravikant, que
A liberdade é o que todos nós queremos. O lucro é a única métrica que compra a liberdade real no mundo dos negócios. E é verdade, né? Lucro é a única coisa que compra liberdade no mundo dos negócios. E sem falar que, se tu receber o aporte de algum investidor, tu vai ter todo o imposto da atenção. O que isso significa? Que cerca de 30% a 40% do teu tempo vai ser respondendo coisas para investidor, negociando com o investidor. Eu tenho um ex-funcionário meu aqui que foi trabalhar numa empresa que recebeu aporte, e a empresa era muito menor que a nossa aqui, estavam começando assim, já estavam meio estáveis, mas estavam começando, e absolutamente tudo que eles tinham que fazer dentro da empresa, eles tinham que criar um relatório para enviar para os investidores. Decisões que aqui na nossa empresa a gente consegue tomar rapidamente entre os sócios aqui, a gente entra numa sala, conversa, decide e executa, eles tinham que, qualquer coisa que iam fazer, tinham que criar todo um relatório, tinha toda uma burocracia para a empresa deles realmente funcionar, porque eles dependiam muito do investidor. Deixa eu ler outra frase aqui do Jason Fried, do Basecamp, né, de uma empresa que eles também são meio avessos à ideia de receber aporte. Lucro é a única métrica que realmente importa. Se você não está ganhando mais do que gasta, você não tem um negócio. Você tem um cronômetro que está contando até zero, né? Então, tem até um livro chamado O Lado Difícil das Situações Difíceis. Recomendo muito que vocês leiam esse livro sobre o mercado americano, sobre como que é receber aporte. E tem um caso que ele conta que eles estavam numa startup, eles receberam um aporte para funcionar a empresa, nunca viram lucro, tá? E daí começou a acabar o dinheiro, eles estavam no desenvolvimento do produto, chegou um momento que eles viram, a empresa vai quebrar, a gente não tem mais dinheiro para continuar, estavam empacotando os computadores já para ir embora, para fechar a empresa, e no último momento ali eles conseguiram um aporte, e daí poderiam trabalhar mais, sei lá, uns 3, 6 meses a mais ali, e deram continuidade na empresa. Tu teria estômago para trabalhar desse jeito? Eu não sei tu, mas eu não teria estômago. Eu prefiro trabalhar de uma maneira muito mais tranquila, trabalhar sabendo que eu vou ter dinheiro depois, organizando as contas, né? Eu prefiro trabalhar dessa maneira do que trabalhar nesse nível de adrenalina. E até entendo quem gosta, quem quer trabalhar assim, mas para mim, e imagino que para a maioria das pessoas que me seguem aqui, eles não querem trabalhar desse jeito, né? E tem uma outra coisa em relação a receber aporte, que é o perigo do excesso de capital. Pensa bem, tua empresa está começando, tu nem sabe fazer as coisas direito ainda, tu não sabe escalar tua empresa ainda, tu não sabe como que tu vai fazer em relação ao produto, tu não conheceu de verdade teus clientes, tu não montou processos de marketing, de venda, não conseguiu organizar o teu software, teu produto ainda, para ter certeza de que ele é vendável, e tu já está recebendo aporte, quer escalar a qualquer custo. Recebeu o aporte, agora tu vai ter que colocar clientes novos dentro desse produto a qualquer custo, né? O CAC vai lá em cima, mas tu quer números para mostrar para os investidores que tua empresa está funcionando. E tem uma frase também aqui falando que a maioria das empresas hoje, startups, não morrem de fome, morrem por indigestão, né? Porque eles têm muito dinheiro, né? Eles recebem um aporte gigantesco e não têm um modelo de negócio sólido para escalar. E dessa maneira recebem o dinheiro, colocam o dinheiro de qualquer maneira para funcionar ali a empresa e acabam tendo essa indigestão, né? E tem uma coisa que eu aprendi aqui trabalhando com Bootstrap, que é o seguinte: quando a gente não tem dinheiro, a gente acaba tendo que usar a criatividade para resolver as coisas. E isso aconteceu comigo. A gente começou, a gente não tinha dinheiro, a gente teve que se virar. A gente teve que se virar para conseguir fazer as coisas funcionar com criatividade. Imagina tu, como um lutador, tu tá aprendendo um pouquinho de arte marcial, entrou faz uma semana, tu tá aprendendo arte marcial e te largam ali no UFC para te lutar com um lutador profissional. Tu não vai conseguir lutar. É a mesma coisa tu como empresário. Tu tá começando como empresário, tu precisa dessa casca, tu precisa iniciar e usar de criatividade para fazer as coisas acontecer e não jogar dinheiro no problema. Porque quando a gente tem dinheiro demais,
todo problema a gente joga dinheiro para resolver e a gente precisa antes aprender como que eu vou usar a criatividade para fazer a empresa crescer, né? Então, cuidado com a morte por indigestão. E também tem a visão do Charles Munger. Charles Munger era um dos sócios do Warren Buffett. Para quem não conhece, recomendo muito que tu leia, ou eu ouvi recentemente um pedaço de um livro dele, tinha no YouTube, eu fui procurar e ouvi um pedaço do audiobook dele, ele falando sobre dívida. Dívida, existe um problema em dívida de que a gente não toma a decisão correta quando a gente está endividado. A gente não pensa direito, porque tu está preocupado em pagar aquela dívida e daí tu faz ações desesperadas, né, para resolver aquela dívida. E quando tu recebe o aporte financeiro de algum investidor, na verdade tu está fazendo uma dívida, né? Então, pode ser que, justamente porque tu recebeu um aporte financeiro, tu vá tomar decisões erradas. Tu já fez dívida grande? Eu já fiz, e a gente realmente toma decisões erradas, né? Na pressão, sem ter aquela tranquilidade. E a gente tem aquela pressão, né, aquela falta de tranquilidade e acaba tomando decisões erradas justamente porque fez aquela dívida. Então, aqui tem uma frase agora do Peter Levels. Para quem não conhece, Peter Levels é um dos indie hackers mais famosos, né? Ele lança software como serviço, sites, produtos online, lança e ele não quer investidor, ele não busca investidor, né? E ele tem uma frase muito interessante que é: pare de focar em financiamento e produtos perfeitos. Startups de sucesso sempre foram sobre resolver problemas de usuários, né? O teu grande foco é resolver o problema dos teus clientes. Se tu resolver os problemas dos teus clientes, os teus clientes vão querer comprar o teu software. Então, isso é muito interessante. E a grande ironia em relação a valuation e lucro é de que lucro, a tua empresa ter lucro também significa que a tua empresa tem um valuation maior, né? Inclusive, eu já vi relatos de empresários que tinham sua empresa, receberam aporte, diluíram muito a empresa. Quando a empresa foi vendida por bilhões depois, eles tinham uma participação tão pequena que o dinheiro que entrou no bolso deles era minúsculo, né? E eles se tornaram funcionários da empresa e não sócios de verdade, porque a participação deles era tão diluída que eles só estavam lá trabalhando na empresa de verdade, né? Então, isso acontece. Se você lucra, você decide para quem que tu quer vender, se você quer queimar o caixa agora, o que tu quer fazer. Com o investimento, não funciona dessa maneira. Tu vai ter que usar a cartilha dos investidores para fazer a tua empresa de software como serviço, né, crescer. E tem outra frase aqui que eu acho que é do Naval. Valuation é ego. Deixa eu ver se é do Naval. Não lembro se é, vou ler aqui. Valuation é ego, lucro é liberdade. Busque a riqueza que te dá autonomia, não a que te dá apenas um título no jornal, né? Então, a gente quer buscar riqueza real. E outra coisa que a gente busca é paz e tranquilidade. Eu busco paz, busco tranquilidade, né? Então, eu tento fazer as coisas direito, eu tento organizar minha vida para não ter grandes problemas na vida, né? Porque eu busco com a minha empresa sustentar a minha família, eu organizo a empresa para ter tranquilidade. Até em outros vídeos eu falei sobre aqui a gente paga imposto tudo certinho na empresa e não faço isso porque eu sou bonzinho. Eu faço isso porque eu quero dormir tranquilo. Eu quero ter certeza de que não estou sonegando nada, que não estou fazendo nada de errado, para não vir um dia depois aqui vem a Receita Federal querer revistar as contas aqui, ver que tem algum furo, e daí todo o dinheiro que eu juntei vai embora porque eu vou ter que pagar alguma multa gigantesca porque eu estava sonegando. Então, eu tento organizar a empresa dessa forma para evitar problemas. Por quê? Porque eu busco paz. E quando eu tenho um investidor, né, eu vou ter, na verdade, um patrão. E não sei vocês, mas um dos motivos que eu lancei uma empresa, que eu comecei uma empresa de software como serviço, em vez de ir buscar um emprego, foi justamente porque eu não quero trabalhar para os outros. Eu quero trabalhar para mim,
para os meus sócios e para os meus clientes. Eu não quero ficar recebendo ordem de um cara lá de longe que nem conhece o nosso dia a dia aqui, para ele decidir o que, é que tem que ser feito, né? Eu não quero ser funcionário. Claro que cada um é cada um, tu decide o que tu quer fazer da tua vida. Eu só quis trazer uma visão diferente em relação à equity, né? Então tu pode ter equity, mas foca primeiro em lucro, né? Por exemplo, se vem amanhã ou depois um cara me oferecer um valor absurdo pela minha empresa que eu não possa dizer não, estou vendendo, não vou deixar de vender, mas não vou vender por qualquer valor, né? Esse é o meu pensamento e me diz o que tu acha disso tudo que eu falei aqui. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, fala sobre a tua empresa de software como serviço aqui embaixo, coloca a URL. Tu não vai conseguir colocar a URL completa, por exemplo, egestor.com.br. O YouTube não vai deixar tu comentar, tá? Porque tem para evitar spam. Mas daí tu coloca da seguinte maneira: egestor, espaço com, espaço BR, que daí tu vai conseguir comentar aqui no YouTube. E me diz o que achou desse cenário, o que achou do áudio e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá.